Graças a Deus, hein? Espero que todo mundo consiga entrar sem problema nenhum. Que seja uma bênção. O pessoal tem alegado uma certa dificuldade para entrar, mas vamos ver se hoje todo mundo entra tranquilamente. Aleluia. 5h17. Vamos lá, irmãos, então dar início. Temos poucas pessoas, mas vamos começar assim mesmo, porque o horário aqui não pode falhar. E a gente tem que começar, né? O Cirineu falou que abriu a igreja, correto. Isso mesmo, Cirineu. Ele que abriu a igreja hoje. Oremos então, irmãos. Meu Senhor amado, estamos aqui nesta tarde, buscando a Tua presença, Senhor amado, para esta live, para que Tu nos conceda, segundo, Senhor, as Tuas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos, que Tu nos conceda a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a revelação, a unção, tudo que for necessário, tudo aquilo que estiver disponível para nós, Pai amado, para nós ministrarmos esta palavra, segundo a Tua vontade. Esse fundamento da santidade, Pai querido, é um fundamento talvez mais difícil para nós ministrarmos, devido à nossa incapacidade de compreender tantas e tantas coisas que envolvem a Tua santidade. Porque sendo nós pecadores ainda, Pai amado, nós temos muitos bloqueios na nossa mente, no nosso entendimento, para compreender grandezas da Tua santidade. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Tu sabe que hoje, mais do que nunca, hoje é um dia especial, porque mais do que nunca eu preciso muito de Ti. Sem Ti eu nada consigo fazer, Pai amado, e principalmente nesse dia de hoje, eu te peço a Tua ajuda poderosa, a Tua ajuda mesmo, Senhor amado. Quebranto-me diante do Teu Espírito Santo para te pedir ajuda para ministrar esta palavra que é Tua, não é minha. Então, Senhor, me dá graça e misericórdia, orienta a minha mente, dirige o meu espírito, dirige a minha boca, para dizer aquilo realmente que vai exaltar o Teu santo nome e que vai chegar ao ouvido daqueles que nos assistem com muita clareza, para que haja entendimento e o Teu Espírito Santo possa operar na vida de cada um deles, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente, meu Pai amado, que toda honra e toda glória deste trabalho será dado a Ti, porque é o único digno, o único que tem dignidade para receber a honra e a glória. E me ajuda, Pai amado, para não dizer nenhuma palavra que não seja agradável aos Teus ouvidos. Te peço perdão, Pai amado, antecipadamente, e peço a Tua graça sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Elisângela chegou, Isabel, Ronaldo chegou também, aleluia. Chegou um montão de gente aí enquanto eu estava orando, né? Amém. Então vamos lá. Graças a Deus. A palavra de hoje é forte, muito forte. Hoje nós começamos o fundamento da santidade. Foram 12 fundamentos que nós ministramos aqui. Terminamos na segunda-feira o fundamento do poder. E na quarta-feira nós tivemos um problema em sério de internet, não podemos transmitir. E hoje vamos dar início ao fundamento da santidade, que talvez dos 12 seja um dos mais importantes, porque você vai perceber que o fundamento da santidade é como se ele fosse assim uma espécie de cobertura, né? Ou vamos dizer assim, uma espécie de ligação entre os fundamentos para todos os demais fundamentos. É importantíssimo, porque o Senhor não opera em lugar nenhum, de forma nenhuma, de jeito nenhum, com nada, com ninguém, a não ser que haja manifestação da sua santidade. A sua santidade sempre se manifestará. Eretov, é o Jorge Coelho chegando. Quando eu falo Eretov, é o Jorge Coelho. Então, sempre que o Senhor vai dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, operar alguma coisa, sempre o fará a partir da santidade. Porque a santidade o envolve. A santidade é ele é santidade. Ele não está abaixo da santidade, ele é a própria santidade. E nós, irmãos, confessamos, eu confesso da minha parte, espero que você pense da mesma forma, que nós, pecadores,
nós temos uma certa dificuldade, muito grande mesmo, muito grande, para tentar entendermos a grandeza da santidade divina. Nós temos muitas teorias, a teologia diz muita coisa, mas tudo que a teologia fala, seja a teologia sistemática, seja a teologia hebraica, enfim, qualquer tipo de teologia, sempre haverá dificuldade nessa área, porque a nossa mente ela é limitada para entender toda a grandeza da santidade divina. Podemos falar muitas coisas bonitas, e vamos falar, mas para chegar na essência, para entender a essência da santidade, é muito difícil, né? Mas vamos lá. Você sabe que a palavra santidade, o que é santo, santo é aquilo que é separado, né? Se tem santidade, tem que ter separação. Então, tem pessoas que não entendem isso, né? E outra coisa, é uma diferença com aquilo que é consagrado, que é separado e o que é consagrado. Eu vou falar isso para vocês porque eu vejo muitas vezes as pessoas chegarem na igreja com algum objeto, com alguma coisa, um carro, né? Chegam com um carro e diz assim, eu quero que o pastor vá passar óleo em cima do carro, vá orar no carro, que eu quero consagrar o meu carro ao Senhor. Irmão, se você consagrar o teu carro ao Senhor, você ali mesmo já tem que entregar a chave na mão do pastor e dar o seu carro para o Senhor. O pastor pode vender o seu carro, fazer dinheiro para ajudar na igreja. Porque tudo que se consagra para Deus passa a pertencer a Ele. Se você consagra, não é mais seu, é dele. E se é dele, ele faz o que ele quiser. Entenda isso. Então, tome cuidado. Você pode pedir para abençoar o teu carro, abençoar lá a tua roupa, abençoar a tua casa, abençoar qualquer coisa. Abençoa, permanece com você. Mas se você consagra, entrega. Não pertence mais a você. Bem? Então vamos entender bem, porque na igreja todo mundo chega com uma ideia, né? E quer botar essa ideia para funcionar sem entender as razões teológicas do que envolve aquilo. Então tome cuidado, porque o que é consagrado é entregue, é dado, é ofertado, pertence ao Senhor. Bem, vamos voltar aqui para o nosso tema de santidade então. Eu vou ler alguns versículos aqui e vou explicando tudo direitinho aqui os fundamentos que caracterizam, né? Que dão assim um perfil do que é santidade. É claro, volto a dizer com muita humildade no coração. Nós vamos fazer aqui 12 lives sobre santidade. Mas eu não garanto a você que você vai ficar sabendo tudo sobre santidade, porque eu não conheço ninguém nessa terra, pelo menos eu não conheci ninguém nessa terra, que pudesse trazer uma explicação profunda, correta, direta, sobre a grandeza da santidade de Deus. Por isso que eu falo, a santidade de Deus é uma coisa assim que, para nós, ainda é muito envolta ainda em mistério. Mas vamos lá. Lá no livro de Êxodo, há uma palavra interessante que o Moisés fala assim: ó Senhor, é um cântico, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas. Está lá no livro de Êxodo, né? Nós estamos vivendo atualmente dias de pecado, de intolerância, de desmobilização da família, desacreditando o ser humano, a sociedade, né? Você está vendo que esses movimentos que tem aí de progressismo, de socialismo, né? Trazendo ideias novas e educação sexual para criança, o desmonte da autoridade, a autoridade da professora, a autoridade política, a autoridade da própria sociedade. Então há uma desmoralização tremenda em curso na humanidade, isso atinge o mundo inteiro, não é só no Brasil, todos os lugares têm isso, né? E por isso a igreja, a religião, também tem sentido o impacto disso. Você sabe que pessoas que têm uma certa idade já, que têm aí pelo menos 40 anos de igreja, sabe que há uma diferença muito grande entre o comportamento da igreja de 40 anos atrás para o comportamento da igreja hoje. Nós sabemos que houve assim,
uma abertura muito grande, e essa abertura não trouxe liberdade, ela trouxe mais libertinagem do que liberdade. Até porque a abertura, né, essa mudança de perfil, essa mudança de característica, né, essa abertura da igreja para trazer mais pecadores, não foi tão benéfica assim, porque talvez tenhamos ganhado muita coisa em quantidade e perdemos muita coisa em qualidade, né? Há uma diferença muito grande, e até no esfriamento do amor, no esfriamento da fé, no esfriamento do louvor, no esfriamento da oração, no esfriamento da comunhão, tudo houve uma decadência, não se pode negar isso. É claro que se você olhar para a Bíblia e ver as profecias que saíram da boca do Senhor Jesus, você vai ver que isso estava previsto. Estava previsto. O que me admira, irmão, sinceramente, é que isso está acontecendo com uma velocidade muito grande. É uma derrocada muito grande. Eu pensei que o negócio demoraria assim 2, 3 séculos para acontecer, mas não. Na minha própria geração, eu entrei novo na igreja, eu já vejo hoje que houve assim uma derrocada assim rápida, ligeira, muito forte. E isso afetou principalmente afetou a santidade da igreja. A santidade da igreja. A igreja, ela foi criada, estabelecida, ela foi trazida, ela foi desenhada pelo Senhor para ser uma igreja santa. Ela não foi criada para ser uma igreja mundana. Foi criada para ser uma igreja santa, né? O mundanismo é o contrário da santificação. O mundanismo, ele traz coisas, ideias, ideologias, né? Certas situações, certos comportamentos que se chocam diretamente com a santificação do Senhor. E nós estamos vivendo esses dias, né? Muitos mestres ou falsos mestres, né? Trazendo ideias novas, vamos fazer assim, fazer dessa forma, daquela outra, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, eu não tenho nada a ver com a igreja de ninguém, eu não faço da minha igreja, mas também não quero criticar ninguém, que no meu perfil não é perfil de crítica, eu nem estou aqui, não sou juiz de ninguém, mas eu vejo, não aconteceu esse ano por causa da pandemia, mas nem o ano passado, mas eu vejo muitas igrejas aí fazendo festas juninas e trazendo lá o arraiá de Jesus, o arraiá não sei de quê, arraiá disso, daquilo, e faz exatamente como uma festa junina mesmo. Ah, não, mas a gente aqui não fala festa de São João, fala festa junina, né? Então eles tentam disfarçar daqui, disfarçar dali. Eu fico imaginando, irmãos, que esses pastores, esses líderes que fazem festa junina na sua igreja, nunca procuraram saber a origem dessa tal festa junina. Na cabecinha deles, eles acham que nasceu ali em Pernambuco, na Paraíba, no Nordeste brasileiro, e se espalhou pelo mundo, e acham que é uma festa simples, sem malícia nenhuma, sem nada demais, não tem nada a ver. Se eles soubessem que essa festa tem uma origem demoníaca, lá do Oriente Médio, de 3 mil anos atrás, mais ou menos, uma origem demoníaca que foi assimilada no Brasil, né, e não só no Brasil, em outros lugares também, com outros nomes, mas no Brasil principalmente, aquela fogueira que se acende naquele São João, não era uma fogueira para assar milho, para assar batata doce, era fogueira para queimar pessoas. Eles andavam em brasas, pisando nas brasas ali, é uma festa demoníaca, e conseguiram, sem conhecimento, sem entendimento, sem pesquisa, não foram buscar, não foram estudar, e introduziram dentro da religião evangélica festa junina. Meu Deus do céu! Preciso buscar mais a origem dessas coisas, para evitar que haja um choque justamente a santidade do Senhor dentro da igreja. Vamos lá. Esse fundamento da santidade, esse fundamento, ele opera nos demais fundamentos. Eu falei aqui de fundamento da unidade, da honra, do governo, da autoridade, da glória, da riqueza, da sabedoria, do poder, da força, né? Estou falando de todos eles. Poder, e na verdade todos esses poderes, quando o Senhor opera nesses outros fundamentos, ele sempre opera levando a santidade.
Quando há unidade, há santidade. Quando há falta de unidade, há falta de santidade. Quando há honra, há santidade. Quando não há honra, também há falta de santidade. Quando há governo divino, honesto, correto, há santidade. Quando não há governo, também falta santidade. Ou seja, a santidade é como se fosse uma cobertura daqueles outros fundamentos, e sempre que houver um prejuízo em qualquer dos fundamentos, também haverá da santidade. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é a essência da santidade. O nosso Deus, ele não tem santidade, ele é a santidade. Ele é o santo. A fonte de santidade de todo o universo está no Senhor. O Senhor é santo. O Senhor, ele não pode deixar de ser santo. Ele não pode renunciar à santidade dele. Ele é santo porque ele foi feito assim, porque ele se criou assim, porque ele existe assim, porque desde a eternidade ele é assim. Então tudo que ele vai fazer tem que ter santidade. Você imagina que quando o Senhor foi criado o mundo, quando a Hashem decidiu criar o mundo, já tinha tido planejado, né? Quando ele foi criar o mundo, ele precisava criar o mundo através da palavra. Ele tinha que criar a palavra, só que não tinha um idioma, não tinha ninguém na terra. Não existia idioma para falar com a terra. Então, antes de usar a palavra para falar, ele teve que criar o idioma. Então, ele criou o idioma, criou o hebraico. A língua que ele criou foi o hebraico. E o hebraico é uma língua santa. Olha que coisa interessante, um Deus santo, para criar o idioma, por mais que ele tentasse criar um idioma que não fosse santo, ele não conseguiria, sempre santa. Então, ele criou um Deus santo, criou um idioma santo. Com esse idioma, então, ele começou a liberar a palavra bará, a palavra criativa. Ele cria da palavra, diz a palavra e as coisas se criam. Então, ele criou a terra, né? Criou os céus e a terra. Quando ele criou os céus e a terra, ele criou uma terra santa. Porque um Deus santo não sabe trabalhar se não fizer as coisas santas. Um Deus santo criou o idioma santo, com esse idioma santo ele criou uma terra santa. Nessa terra santa, ele tirou um pedacinho da dimensão dessa terra e criou um jardim santo, o Gan Eden, jardim do Éden. Então, um Deus santo criou o idioma santo, criou uma terra santa, criou um jardim santo, e nesse jardim santo criou um homem santo. Porque Deus não pode fazer nada que não seja santo. Criou um homem sem pecado, estabeleceu um homem, deu sopro de vida nele, colocou seu DNA nele, colocou sua santidade nele, sua semelhança nele, e esse homem também era santo. Tão santo que se entendia com um Deus santo. Um Deus santo criou um idioma santo, que criou uma terra santa, que criou um jardim santo, que criou um homem santo, para que esse homem santo adorasse a um Deus santo. Santidade total em todas as áreas. Porque o nosso Deus não sabe operar. Desculpe que você não pode operar a não ser através da santidade. Esse fundamento está presente em qualquer atitude, em qualquer palavra, em qualquer pensamento, em qualquer coisa que o Senhor faça, a santidade está presente. Então esse fundamento, ele se sobrepõe aos outros por causa disso. Esta foi uma das razões pelas quais eu deixei esse fundamento para o último fundamento que eu ia ministrar aqui. Então, vamos lá. Há certos atributos de Deus que nós preferimos para o nosso benefício próprio. Então, quando eu ministrei sobre o poder, foi o penúltimo fundamento, eu falei aqui, que o poder vem através da lei, da Torá, vem através dos princípios de Jesus Cristo, de reino, princípios de reino, né? Tudo que a gente aprende, a lei nos trouxe poder, os princípios de Jesus Cristo nos traz poder. Tudo que ele ensina ali acrescenta poder à nossa vida. Além disso, o Yeshua HaMashiach, quando esteve no mundo, quando esteve na terra, uma vez ele disse para os seus discípulos, os seus futuros apóstolos, lá em Lucas 10:19, eis que eu vos dou o poder, eu dou poder para vocês, para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Vocês têm poder, né? Não falou nada de santidade aí. Ele estava falando com 12 pecadores. Era o discípulo dele, andavam com ele, mas eram 12 pecadores. Eu vou dar poder para vocês, pecadores. Vou dar poder para vocês pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada fazer dano a vocês. Todo poder. Então o poder é para o nosso benefício, para nos ajudar, para nos proteger. Com o poder nós nos defendemos.
Com o poder nós espalhamos a palavra, com o poder nós repreendemos o inimigo, com o poder nós abrimos a boca, dizemos palavras poderosas e elas acontecem, né? Tudo bem. Então, certos atributos, atributo da riqueza, nós queremos riqueza. O Senhor nos deu riqueza. A Bíblia diz que é o Senhor que dá poder para adquirir riqueza e não traz dores nenhuma. Então você vai ver que certos atributos, né? O atributo da honra, que maravilha, a honra é um fundamento maravilhoso. Não somente honramos a Deus, mas honramos o nosso pai, honramos a nossa mãe, honramos a nossa esposa, se honra ao marido, se honra aos filhos, se honra às autoridades. A honra faz parte da vida humana. Quem tem honra será honrado, quem tem desonra será desonrado, mas quem vive em honra... Então, certos atributos vêm para nos trazer benefícios, né? Então, quando a gente fala da santidade, aí a coisa muda um pouco de figura. A santidade não é para trazer uma vantagem para essa terra. A santidade é diferente. A santidade tem a ver com o céu, tem a ver lá em cima. Não tem que haver tanto aqui embaixo, tem que haver com o céu lá em cima. E nós vamos explicar tudo isso aqui agora, né? Há certos atributos nós preferimos por benefício próprio, que são derivados mesmo. Estimamos o amor de Deus, é muito bom ter o amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações todos os dias. Maravilha. Deus derrama do amor dele em nossa vida, para nós também amarmos as pessoas. Traz benefícios, né? E sua mercê e sua graça, antes da sua justiça, sua ira, seu furor. Na Bíblia, toda santidade, todo momento de santidade de Deus, sempre tem preeminência sobre os demais atributos. Então vamos lá. Sobre a santidade. Nenhum outro atributo, a não ser a santidade, nenhum outro atributo, além da santidade, é mencionado na Bíblia com tanta frequência e tantas vezes. O fundamento da santidade é o fundamento mais mencionado na palavra. Que coisa interessante. Começa lá em Gênesis, vai até no finalzinho de Apocalipse. Todos os livros proféticos, os livros da Torá, Pentateuco, livros históricos, os evangelhos, as epístolas, né? O livro da Revelação, o livro de Apocalipse. A santidade é o mais comentado, mais falado e o mais explícito na boca de todos os homens de Deus e mulheres de Deus. Nenhum outro atributo é mencionado com tanta... Outra coisa, tem um detalhe que eu não falei, não somente mencionado muitas vezes, mas sempre mencionado com certo cuidado, em falar com uma certa solenidade, com uma certa, assim, um temor para falar sobre a santidade, né? Eu vou aqui dar alguns versículos para vocês entenderem. Vou falar Isaías 6,3, quando o Senhor apareceu lá para Isaías. E clamavam uns aos outros, dizendo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eram os serafins gritando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Espere aqui para você entender uma coisa interessante. Os serafins sempre dizem, sempre cantam, sempre louvam, dia e noite, que o Senhor é santo, 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 santo. Mas olha que coisa interessante, ele aqui faz uma ressalva. Aqui quando fala santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Por que naquele momento, eles resolveram mencionar isso? Se eles não mencionam isso quando ele está lá no céu, no lugarzinho dele, por que ela não menciona? É porque alguma coisa estava acontecendo em que o Senhor se apresentou diante de Isaías, o profeta Isaías, como sendo o chefe geral, o dono geral, o Senhor geral de todos os exércitos. E é uma coisa linda e maravilhosa, irmãos. Não é o tema do nosso estudo hoje, mas quando a gente fala que Hashem é o Senhor dos exércitos, a gente fica impressionado como é que ele comanda os exércitos do bem e até os exércitos do mal também estão debaixo da autoridade dele. Porque uma vez que ele é soberano, não tem movimento nenhum nesse planeta, nesse universo, que não passe debaixo do seu olhar, da sua autoridade. É uma coisa que, só por motivo de curiosidade, quando Hashem, ele chama lá a praga das rãs, lá no Egito,
Nós, quando estamos ministrando sobre isso, eu vejo muitos obreiros falando, e o Senhor enviou a praga das rãs, o Senhor, as rãs, depois os gafanhotos, né? Depois os piolhos, né? A praga dos piolhos. É uma coisa interessante quando você vai lá estudar exatamente como está escrito lá no texto original, que o Senhor, ele não chamou as rãs, ele não chamou os gafanhotos, ele não chamou os piolhos. Na verdade, quando ele chamou uma rã, ele chamou um gafanhoto, ele chamou um piolho. Por que está no singular e não no plural? Porque ele, como Senhor dos exércitos, ele sabe que esses exércitos, exército da rã, exército do gafanhoto, exército dos piolhos, e seja mais qual for o outro animal que tiver na história aí, qualquer exército que tiver aqui, sempre haverá um chefe. Quando ele envia a praga das rãs, ele chamou a rã-chefe, a rã-comandante, a rã que mandava ali no meio da rã. Rã, vai lá, leva o teu exército lá e faz o que tem que fazer. Gafanhoto, cadê o gafanhoto-chefe? Você, vai lá. Da ordem, o gafanhoto-chefe, rapidamente, todo mundo vai. Que coisa linda, maravilhoso. O Senhor dos Exércitos, ele é especialista em saber como se comanda. Isso é forte, né? Como se deve comandar. Ele sabe a quem se dirige. Vamos voltar aqui para o estudo. Isso ele falou em Isaías, santo, 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 santo. Olha que coisa interessante, por que naquela visão entre Isaías e Hashem e o Senhor, por que naquela visão teriam que aparecer os serafins ali? O que os serafins tinham que fazer ali naquela hora? Os serafins é uma classe de anjos, né, que a Bíblia descreve como tendo 6 asas, cobre o rosto, cobre os pés, com 2 voam, que eles são, eles cuidam de promover, de promover a santidade do Senhor. Existe uma classe um pouco abaixo dele, os queruvim ou os queruvins, né, que são os guardas, não deixa ninguém chegar. Mas os serafins ficam juntos, né, ali guardando e falando o tempo todo, santo, 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 santo. Ora, quando há uma iminência de perigo, né? Não é que Deus vai ter medo de perigo, Deus não precisa de segurança nenhuma, mas esses anjos, eles se interpõem naquela barreira que a Bíblia fala assim, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Há uma divisão, o pecado faz uma divisão. Daqui a pouco, quando chegar lá em Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu vou mostrar como essa divisão foi feita. Então, há uma divisão. Nessa divisão, os anjos ficam cantando santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Para quem, naquele momento, aquele exato momento dessa visão, que eles estavam dizendo isso? Eles estavam dizendo isso para que o pecador, profeta Isaías, entendesse que aquela visão era santa e que ai dele se tentasse aproximar ou falar qualquer coisa ou dizer qualquer coisa. A única coisa que Isaías sabia, como profeta, conhecia a Torá, sabia a lei, a única coisa que ele podia dizer é o seguinte, ai de mim, eu vou morrer porque eu sou homem pecador, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e eu vi o Senhor dos Exércitos, eu vi a glória dele, então eu vou morrer. E os serafins estão lá, fazendo a barreira, santo, 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 santo. E daqui a pouco um dos serafins, né, num ato profético, né, pega uma brasa lá, toca nos lábios dele e diz assim, olha, a tua iniquidade, pecador, foi tirada. Então, foi tocado na tua boca, que é para você poder falar com ele. Mas você continua sendo pecador. Você continua no pecado. Porque brasa, sabe como é que é? Brasa não liberta ninguém do pecado. Mas aquele foi um ato profético para que ele pudesse, pelo menos, falar, pelo menos se arrepender, pelo menos se consertar, pelo menos endireitar a sua vida. Para isso só. E aí, quando o Senhor disse que ele escutou o Senhor dizendo, porque uma coisa curiosa, quando você lê o texto, você percebe que Isaías não conseguia falar com Deus e também não conseguia ouvir. Quando a brasa tocou nos lábios dele, aí ele ouviu o Senhor dizer assim, a quem enviarei que há de ir por nós? Aí, como a brasa tirou a iniquidade dele momentaneamente, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não queria nem saber para onde, ele queria consertar a vida dele e para onde Deus mandasse ele iria.
e aí consertou a vida dele, e você sabe que a vida do profeta Isaías, até o capítulo 6 do livro que tem o seu nome, livro de Isaías, até o capítulo 6 ele era um tipo de profeta. A partir do 6 em diante, ele virou outro tipo de profeta. Até o capítulo 6 ele era profeta, mas cadê a santidade? Ele próprio confessa que estava em iniquidade, um profeta vivendo na iniquidade. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, mas os seus lábios não profetizavam, não diziam profecias. Ora, isso nos dá a entender que às vezes nós podemos encontrar profetas por aí profetizando que também têm lábios impuros. Se o grande Isaías, o poderoso Isaías, o profeta messiânico da Bíblia, aquele que profetizou sobre Yeshua, né, e ele confessou que vivia na iniquidade, imagine tantos que a gente conhece por aí que parece que tem uma vidinha meio complicada e sai profetizando como se fosse autoridade, como se fosse grande, eu sou profeta, eu sou profeta. Ô meu irmão, baixa a bola. Vai santificar a tua vida, vai santificar a tua boca para que as tuas profecias sejam santas também, porque como eu estou ensinando aqui, vai chegar no momento aqui, nós vamos falar sobre a santificação da profecia. Não é hoje não, é mais lá para frente, né? Daqui umas 4 ou 5 lives, né? Porque nós vamos entender que tem que haver santificação no ministério, tem que haver santificação no apostólico, tem que haver santificação no pastoral, tem que haver santificação nos mestres, tem que haver santificação dos profetas, dos evangelhos, de todo mundo, porque a igreja é santa, a característica principal dela é santa. E eu provo para vocês quando Paulo escreve lá em Efésios, e no 5:22, que ele fala que a igreja é sem mácula, sem ruga, sem mancha alguma, ela é santa e irrepreensível. Então quem vive dentro dela, evangelista, pastor, profeta, tem que ser santo. Tem que ser santo. E outra coisa, não estou aqui julgando ninguém, nem sou juiz de ninguém. Porque a própria Bíblia, que nos fala de santidade, ela diz, a ninguém julgais para que não sejais julgados. Porque tem um montão de gente também por aí que gosta de ser santo, mas a Bíblia está sempre julgando alguém, criticando, falando mal de ministério, falando mal de um, falando mal de outro, depois vem com um papo de santidade. Não vem com essa conversa não, porque nós vamos mostrar aqui daqui a pouco o que é um vaso imundo. Não, daqui a pouco não, desculpa, na outra live. Não está nesse estudo ainda não. Né? Vamos para frente aqui. Mais um versículo aqui. Lá em Apocalipse agora. Os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Olha uma diferença aqui. Lá em Isaías, esses mesmos serafins que aparecem aqui também, junto com os animais, cantavam, diziam que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Lá era o Senhor dos Exércitos. Aqui já é o Senhor Todo-Poderoso, é o Shaddai. Que era, que é e que há de vir. Olha que coisa interessante. Quando Deus se apresenta como Senhor do deserto, é santo. Quando Deus se apresenta como El Shaddai, é santo. Quando Deus se apresenta como justo, é santo. Quando Deus se apresenta como misericordioso, é santo. Quando Deus se apresenta como benignidade, é santo. Quando Deus se apresenta como juiz no grande trono branco, é santo. Sempre que ele aparece, a santidade também aparece. Número 2. Deus separa este atributo como penhor dos seus juramentos. Essa aqui é forte. Essa aqui é forte demais. O Senhor Deus, ele pegou a santidade dele e ele bota como garantia, como penhor, como garantia dos seus juramentos. Então, na verdade, ele, o próprio Hashem, o próprio Senhor, o Eterno, nosso Deus, ele coloca a santidade como sendo a preciosidade dele, o tesouro que ele tem, ou seja, o que ele considera super valioso, ele coloca a santidade como isso. Porque diz que ele bota esse atributo como garantia da sua santidade. Eu vou ler aqui para vocês, vocês vão entender claramente. Amém? Uma vez jurei pela minha santidade, ele falando, uma vez jurei pela minha santidade. Por que ele não jurou pelo poder dele? Por que ele não jurou pela honra dele? Por que ele não jurou pela unidade dele? Por que ele não jurou pela glória dele, pelo louvor dele, pela adoração dele? Por que santidade? Por que ele jurou pela santidade? Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. Que coisa impressionante, só para dizer que não vai mentir para um homem, um pecador. Davi era um pecador. Só para dizer que não vai, Davi, eu não vou mentir para você.
eu jamais mentirei para você, Davi. Davi, para você acreditar em mim, eu juro pela minha santidade, Davi, que eu jamais mentirei para você. Irmãos, para mim, irmão, presta atenção, se a Bíblia fosse só esse versículo, eu já estava feliz. Se essa fosse a única característica dele, eu já estava morrendo de felicidade. Porque como é que pode um Deus, um todo-poderoso, soberano de todo o universo, dizer para um homem pecador: olha, meu filho, para provar para você que eu não vou mentir para você, eu vou jurar pela minha santidade. Não vou mentir para você nunca. Que coisa poderosa. Está lá no Salmo 89, 35. Porque os homens, certamente, eles sempre juram por alguém que está acima dele, né? Quando a gente era criança, né, moleque que ia brincando com o colega, eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha mãe mortinha, se eu não estou falando a verdade. Jurava pela mãe, que uma criança, preciosidade que ele tinha, era a mãe dele. Eu juro pela minha mãe. Quantas vezes nós fizemos isso quando era criança? Porque era a pessoa que nós mais amávamos. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é sempre o fim da contenda. Quando você jurava, acabava o problema. Eu juro pela minha mãe que eu não vou fazer isso. Jurou pela mãe, não vai fazer mesmo, não é doido, né? Se Deus jurou para Davi pela santidade dele, é sinal de que Davi tinha que acreditar, porque esse Deus é poderoso para jurar pela santidade. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, ele sempre colocou juramento como garantia do juramento a sua santidade. Eu vou ler mais um aqui. Vou ler lá em Hebreus, hein? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, é impossível que Deus minta. A santidade de Deus é 100% radicalmente contra o princípio da mentira. Santo não mente. A mentira não sai da boca do santo. Da boca do santo só sai verdade. Tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em ter a esperança proposta por ele, a qual temos como âncora da alma, segura a nossa alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus Cristo entrou para nos resgatar, no Santo dos Santos. Né? Hebreus capítulo 6. Aqui também tem outro argumento forte desse texto aqui. Eu vou só tentar parafrasear isso aí, esse 6,17. É como se ele falasse assim: darei a minha santidade como garantia da tua segurança. Deus falando com o pecador. Darei a minha santidade como garantia da tua segurança. Se eu deixar de te guardar, eu deixarei de ser santo. Irmão, isso é muito forte. Eu estou garantindo para vocês que eu vou proteger vocês, que eu vou guardar vocês, e eu juro pela minha santidade, se eu não guardar vocês, eu deixarei de ser santo. Como ele nunca vai deixar de ser santo, ele nunca vai deixar de nos guardar. É uma pena, irmãos, que a gente fala isso para os crentes da igreja, ensina, e tem crente que desconfia de Deus, que não confia, que não acredita, que não põe a sua total confiança nele. Deus não engana ninguém, Deus não engana, Deus não se engana, Deus não te engana. Não há engano nele, não há engano em uma pessoa santa. A santidade dele é a beleza da glória dele, é a santidade dele, é a beleza e a pujança da glória dele, é o brilho da glória dele. Ele é glorioso em santidade, né? Nós vemos essa expressão, beleza da santidade. Você toda vez que você vai tirar uma foto com o celular, seja na igreja, seja na rua, quando você estiver, você vai tirar uma foto de alguém, do seu filho, da sua família, da sua esposa, marido, você sempre tira do rosto. Por quê? Por que você não bota a pessoa de costas para você e tira a fotografia da cabeça, aqui de trás? Porque não interessa, você quer tirar da face. Sabe por quê? A face de uma pessoa é a parte mais linda do corpo humano, é o sorriso, é a felicidade, é a alegria. Então todo mundo nesse planeta sempre tira foto do rosto da pessoa. Raramente, ou em outras ocasiões, pode tirar do braço, da perna, sentado, deitado, mas sempre a gente aponta a máquina fotográfica ou celular para o rosto da pessoa, porque é o ponto alto da pessoa.
se você fosse tirar uma fotografia do Senhor, se fosse teoricamente, hipoteticamente possível, você tiraria, sabe de quê? Da santidade. Quando eles apresentassem, que vocês querem me fotografar? Quer fotografia? Quer me ver pelo lado do poder? Quer me ver pelo lado da glória, da adoração, da riqueza, da sabedoria, da unidade, da honra? Não, não, Senhor, queremos a santidade. Coloca a tua santidade aí, pá, tirar. Se fosse possível, não é possível. Não é possível. Mas tiraríamos da beleza. Porque a beleza, a santidade é a beleza da divindade. Isso é tremendo. É uma coisa muito forte mesmo. Falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A santidade está nos três. E vamos ter. Participe da mesma natureza comum. E aqui eu vou mostrar um negócio interessante para você. O Espírito Santo já é chamado de Espírito Santo, né? Nós conhecemos assim. Nosso Senhor Jesus Cristo, e Yeshua, quando passou na terra, que ele fez uma vez uma oração, ele se dirigiu ao Pai chamando de Pai Santo. Nem precisava chamar de Pai Santo, porque o Pai realmente é santo. Mas engraçado que ele chama Pai Santo, porque cada vez que você usa esta palavra santo ou santidade para se referir ao eterno, a pronúncia que sai da tua boca dizendo santo, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Essa palavra exalta, glorifica o nome do Eterno. Olha o que ele falou. Eu já não estou mais no mundo. Isso é Yeshua falando. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Oh, que coisa linda. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Ou seja, Pai, tu és santo, eu sou santo, guarda-os para que eles sejam como nós, também santos, né? Jesus Cristo, naquela época, era chamado de o Santo de Israel. Só no livro de Isaías, aparece mais de 30 situações em que ele é citado como sendo o Santo de Israel. Olha, profeticamente, Isaías viveu lá atrás, né? 1000 e tantos anos antes de Cristo, e ele já profetizava, o profeta messiânico, profetizava sobre o Messias. Então, lá atrás, ele, Isaías, o tal que tinha iniquidade na boca, o tal que era pecador, o tal que se converteu no capítulo 6 do livro dele, ele agora, quando fala de Yeshua, fala o Santo de Israel, o Santo de Israel, o Santo de Israel. Sempre se referia, profeticamente, sempre se referia a Yeshua como sendo o santo que vinha para Israel. Outro detalhe interessante. Um profeta falar que Yeshua é santo é uma coisa natural. Eu também falo, você também fala, todos nós falamos, né? Mas acontece que tem um personagem aqui que esse causa surpresa. Quando ele fala que ele é santo, né? Esse personagem é o tal do Hassatan, o Satanás. Olha o que o inimigo disse para o Senhor, dizendo assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. Tu és o Santo de Deus. Sabe quem está falando isso? O Satanás, o demônio. Nossa, até o demônio reconhece a santidade de Yeshua, a santidade do Senhor Jesus quando passou na terra. Vieste destruí-lo? Eu sei quem é você. Você é o Santo de Deus. Reconheceu o diabo? Tu conheceu o diabo? Ô Satanás, tu pertence aqui à igreja. Tu aprendeu aonde? Sabe, né? Porque ele, o Satanás, o inimigo, o derrotado, ele reconhece a santidade do Eterno, porque a santidade do Eterno é reconhecida e reverenciada até pelos inimigos. E se é reconhecida e reverenciada e respeitada pelos inimigos, então nós que somos os filhos, não deveríamos reconhecer e honrar muito mais ainda? Não deveríamos ter atitudes santas na igreja? Às vezes, quando eu estou doutrinando, dando palavras de doutrina, fazendo ministrações doutrinárias, que eu pego mais pesado na doutrina, quando eu estou ministrando assuntos doutrinários, eu pego mais pesado, eu fico impactado, eu fico chocado. Como uma pessoa que entende o que é santidade, como uma pessoa que escuta uma live dessa, um estudo desse que eu estou dando aqui, escuta tudo isso,
E a hora passando rápido, não consegui, eu estou na página 4 ainda, são 12 páginas que eu tenho aqui só de hoje. Eu fico impactado, chocado, como uma pessoa que entende que está se explicando santidade, santidade, santidade. Uma pessoa dessa, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, vai fazer fofoca falando mal dos irmãos. Vai criar, vai caluniar, vai difamar, vai criticar, vai julgar. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Não existe, eu vou ser bem enfático, não existe um fofoqueiro santo. Todo fofoqueiro está debaixo de uma influência maligna. Se você não gostou do que eu falei, eu acho que você devia não gostar do que está escrito. Porque eu estou falando para você o que está escrito aqui. Que o Senhor diz que aquele que causa divisão no corpo é abominável. O significado original da palavra abominável é a palavra vomitável. Você sabe o que é uma coisa vomitável? Quando o ser humano come alguma coisa estragada que entra, o organismo joga para fora, põe para fora, porque não tem coerência uma coisa estragada ficar num corpo santo. Como o nosso Deus é santo, então ele não consegue tragar, ele não consegue deixar entrar aquele que causa divisão no corpo dele. Então essa pessoa é abominável, ele bota para fora e vomita essa pessoa, porque não tem parte com ele. Uma vez que ele é santo, a santidade dele não aceita o fofoqueiro, caluniador, o julgador, o crítico, o que difama. Esquece a santidade para o Senhor, ela não foi feita para você. Vamos lá? O Espírito Santo é o autor da santidade dos homens, ele veio para nos santificar. O homem, em seu estado natural e decaído, é moralmente caótico. Moralmente ele não tem santidade nenhuma. É moralmente caído. Seu entendimento é obscurecido, ele é deformado e feio. Espiritualmente ele é feio. O Espírito Santo é a pessoa divina que o restaura à normalidade. Traz a ordem e beleza no caos. O que está confuso, ele traz beleza. Ele traz santidade. Ele traz as coisas boas. Expulsa as trevas, né? Expulsa o pecado e coloca a santidade na nossa vida. Né? Vamos ver agora como essa santidade divina se manifesta, de que forma se manifesta. A hora está avançada, mas ainda vou falar isso aqui. Vou passar por isso aqui, não vou deixar para trás não. Número 1. A santidade de Deus se apresentou lá na criação. Eu acabei de falar ainda agora. Um Deus santo, cria um idioma santo, que cria uma terra santa, cria um jardim santo, um homem santo, para que possa viver todo mundo em santidade, né? Ali mesmo aparece a santidade. Ele próprio diz que ele fez o mar, ele fez os peixes, ele fez a terra, e toda vez que ele acabava de fazer, assim, ele viu Deus que era bom. Claro que era bom. Foi um Deus santo que fez uma coisa boa, uma coisa santa. Um Deus santo não consegue fazer coisa ruim de jeito nenhum. Então, naturalmente que ele colocava, né, a santidade dele fazia parte daquilo que ele criava. Né? Vamos lá. Ele é visto também como legislador, como criador de leis, como dando assim as regras, né? A lei para nós vivermos. Então, quando entregou a lei lá para Moisés, né? Uma lei que já existia, para Moisés foi entregue a lei oral, depois escrita, né? Mas na lei você nota, observa a santidade dele. Um Deus santo nos deu uma lei que é justa, santa e boa. Outra norma qualquer seria incoerente com a sua santidade. Ou seja, um Deus santo que só faz coisa santa não poderia fazer uma lei ruim. A lei também é boa, a lei é santa. Eu já vi gente criticando a lei, não, mas a lei era isso, a lei era aquilo, a lei não prestava, não sei o quê, a lei era maldição, a lei era boa, era maravilhosa. Os homens é que na sua falta de santidade, na sua falta de honestidade, na sua forma de viver no pecado, é que não queria, como ainda hoje não quer. Você vai dizer que a Bíblia não é santa? A Bíblia é um livro santo, a palavra é um livro santo, mas nem todo mundo nessa terra ama a Bíblia. Tem gente que zomba da Bíblia, tem gente que rasga a Bíblia, tem gente que odeia a Bíblia, tem gente que não quer saber de Deus, tem gente que
que detesta, né? Tem uns ateus aí que dizem coisas horrorosas, porque não amam a Bíblia. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não é santa. Ele pode xingar a Bíblia, pode falar mal da Bíblia, ele pode odiar a Bíblia, e a Bíblia vai continuar sendo santa. A palavra de Deus continua sendo santa. Por mais que ele fale, por mais que ele xingue, por mais que ele tente desmoralizar a Bíblia, ela continuará sendo santa e ele continuará sendo pecador. Não vai mudar nada. Nada, nada. E outra coisa, irmãos, quando fala de santidade como legislador, eu quero explicar uma coisa para vocês. Deus nunca nos obrigou a ser sábio como ele. Vocês têm que ser sábios como eu sou sábio. Impossível, né? Deus é a própria sabedoria, né? Ele nunca nos ordenou ser fortes como ele. Eu sou El Shaddai. Vocês também têm que ser como eu, todo-poderoso. Não, ele nunca fez isso com a gente. Vocês têm que ser, tem que ter a onisciência que eu tenho. Não, não pode fazer isso de jeito nenhum. Porém, quando chega na santidade, aí ele dá uma ordem. Nos outros fundamentos, ele nunca exigiu que nós tivéssemos no padrão dele. Mas quando chega na santidade, ele nos ordenou. Ele deu ordem, ele obrigou e disse: sede santos, porque eu sou santo. Meu padrão, vocês têm que estar no meu padrão. Tem que ser santo como eu sou santo. Para falar comigo tem que ser santo. Para me olhar tem que ser santo. Se não for santo, vocês não vão chegar perto de mim. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem que ele está dando. Isso aqui não é um mandamentozinho opcional, não. Isso aqui não é uma alternativa, não. É uma ordem mesmo. Sede santos. Sede santos, porque eu sou santo. E se eu sou santo, vocês têm que ser santos. Na verdade, quem falou isso foi Pedro, mas Pedro estava fazendo uma citação do Antigo Testamento, né? Você sabe que hoje tem muita gente que critica o Antigo Testamento, muita gente que fala que o Antigo Testamento acabou, é a velha aliança, não serve mais. Isso é bobagem. A palavra é uma só, do começo até o fim, e vale tudo e todos. Tanto é que os discípulos, os apóstolos, quando começaram a pregar em Jerusalém, nem existia Novo Testamento. Eles eram obrigados a aprender o que tinham aprendido com Jesus Cristo e citações do Antigo Testamento, como sempre foi feito. Então Pedro foi lá no Antigo Testamento, ele foi lá no livro de Bamidbar, Levíticos, e lá ele então pegou a citação. Eu vou ler para vocês lá Levítico, da onde Pedro arrancou essa expressão, sede santo porque eu sou santo. Está lá em Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis. Portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Vocês vão ser santos porque eu sou. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Olha uma referência aí ao Jardim do Éden. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Olha como ele enfatiza, olha como ele explica. Tem que ser porque eu sou. Sereis porque eu sou. Tirei vocês do Egito para vocês serem santos. Eu não tirei para vocês serem pecadores. Eu tirei vocês do Egito para serem santos como eu sou. Para que eu seja vosso Deus e para que vocês sejais santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, a santidade não é uma opção que Deus nos deu. A opção é uma ordem. Ou seja, você não tem como escapar disso. Nós não temos como escapulir disso. Ou seja, você tem que buscar a santidade em qualquer lugar, onde você estiver, do jeito que você estiver. Porque às vezes os pecados bobos, a mentira, a enrolação, né, a difamação, a calúnia, certas coisas bobas, isso tudo, por menor que seja, sempre vai prejudicar a nossa relação de santidade com o Eterno. É ele que está dizendo. Nós temos que dizer mais umazinha só, pelo menos mais umazinha. Há uma demonstração de santidade divina na redenção, lá na cruz do Calvário. Eu estou falando demonstração de santidade na criação, demonstração de santidade na entrega da lei, da Torá, demonstração agora também no sacrifício da cruz. Eu vou encerrar isso aqui porque não deu, são 12 páginas, falta um montão ainda. Terceiro, há uma demonstração de santidade na redenção. A natureza santa não permite a Deus olhar o pecado. Deus não pode se aproximar do pecado. Se o Senhor hoje, ele dissesse assim, eu vou pessoalmente fazer uma visita na terra, ele perderia a terra.
Ele perderia todo mundo, porque ao se aproximar, ele nem teria chegado ainda e já estaria destruindo a terra. Não é que ele quisesse fazer isso, não é que ele viesse para fazer isso, mas a questão é que a santidade dele chegando perto do pecado, ela destrói pecado e pecador. Destrói tudo, não fica nada, porque a santidade é o fundamento, foi aquilo que eu expliquei no começo. Você não tem como entender essa grandeza da santidade. Não há como explicar por que a santidade, quando chega, o pecado tem que ser extinto, desaparecer. É uma coisa impressionante. Eu vou dar 2 exemplos aqui interessantes para vocês, eu vou dar 3. O primeiro, quando o Senhor disse para Moisés: Moisés, você vai subir o Monte Sinai agora, mas você vai fazer uma marcação em volta do monte e o povo vai ficar embaixo, e quem passar dessa marcação vai morrer. Avisa para eles, está marcado, bota a marcação lá. Qualquer um que passar morre, tocou no monte, morre. O monte agora saiu em você. E a Bíblia diz que as pessoas viram lá, quando Moisés subiu para o monte, eles viram lá relâmpago, trovoada, fogo. O monte começou a fumegar, sair fumaça, parece que está pegando fogo. Tremou, o monte começou a tremer como se fosse um terremoto. E o Senhor nem tinha chegado ainda. Olha que coisa interessante, Moisés estava lá no meio disso tudo, Moisés. E ele não tinha chegado ainda. Mas antes dele chegar, já estava tremendo o morro, já estava fumegando o morro, estava pegando fogo, trovoada, relâmpago. Tanto fenômeno da natureza acontecendo só porque ele estava se aproximando. Moisés lá em cima esperando. Quando ele chegou, aí houve calma, aí se acalmou. Aí quando ele começou a falar para Moisés, até as pessoas de baixo estavam ouvindo. Ele falava para Moisés lá em cima e todo mundo ouvia lá embaixo. Outro exemplo, quando Elias estava na caverna, Elias estava deprimido, andou 40 dias, 40 noites de jejum, foi se esconder na caverna. Aí diz que de repente ouviu uma tempestade, uma ventania e tal, mas Deus não estava aí. De repente ouviu trovoada, viu o relâmpago e tal, mas Deus também não estava aí. De repente viu a terra tremer, mas Deus não estava aí. Aí depois, por quê? O Senhor só estava se aproximando de Elias. O Senhor não tinha chegado, e o Senhor estava vindo. Quando ele estava vindo, já começou a ter uma agitação na terra tremenda. Aí quando ele chegou, aí houve uma brisa suave, aí o Senhor falou com ele. Que coisa linda, né? Eu vou dar mais um exemplo aqui interessante, né? Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, eu vou marcar aqui, vou encerrar aqui. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, aliás, antes de chegar na cruz do Calvário, lá no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, Jesus disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se não for, cumpra-se a tua vontade. Orou a primeira vez, orou a segunda vez, orou a terceira vez e nada. No Evangelho de Lucas diz que os anjos chegaram e o serviram, mas a partir desse momento, o Senhor Deus, Hashem, estava soltando, largando, abandonando Jesus Cristo, porque agora Jesus estava trazendo para cima dele todos os pecados da humanidade. Jesus era inocente, ele era puro, era santo, ele não pecou, mas o meu pecado estava lá em cima dele. O seu pecado estava lá em cima dele. O pecado de todo mundo estava sobre ele, o pecado do mundo inteiro sobre ele. O Eterno não teve alternativa senão se afastar dele. E sabe o que aconteceu? Esse afastamento causou uma coisa tão forte, mas tão forte, que a Bíblia diz que aquela agonia, aquele momento em que Yeshua se sentiu desamparado, largado, solto pelo Senhor, ele entrou numa agonia tão grande, mas tão grande, que aconteceu um fenômeno que, aliás, é muito raro, um fenômeno chamado hemaditrose, ou então hematoidrose, né? Que é o fenômeno onde os vasos sanguíneos, vasos periféricos, quase a flor da pele, eles começam a estourar, arrebentar e sair sangue. O suor dele começou a virar sangue, começou a sair sangue. E uma coisa, essa tal de hemaditrose ou hematoidrose, isso faz sair sangue pelos olhos, faz sair sangue da orelha, do rosto,
da orelha, né, dos braços. As lágrimas, quando saem, lá quando desce aqui, são de sangue. É um fenômeno, é raro isso acontecer. Normalmente acontece com a pessoa da agonia. Mas com Jesus Cristo, naquela hora, a ausência, a distância. Irmãos, preste atenção numa coisa. Yeshua e Hashem, o pai e o filho, nunca na eternidade se separaram. Nunca. O único momento na vida em que houve uma separação dos dois, uma separação mesmo, separado. Vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Naquele momento que Yeshua trouxe os pecados para cima dele, a santidade dele foi afetada e o pai teve que sair fora. O pai saiu fora porque senão ele morreria. Se o pai não sai fora, olha que coisa impressionante. Se o Eterno, se Hashem não se afasta, não solta, a palavra é soltar, ele soltou, tanto é que quando ele fala na cruz, ele lama sabaitane, a palavra nem foi essa, a palavra Elohim Sabatani, Elohim Sabatani, não é Sabactani, Sabatani, assim, por que me soltaste? Meu Deus, por que me largaste? Por que me soltaste? Eu estou sozinho agora. Se não acontece aquilo, não daria nem tempo dele chegar na cruz. Ele morreria antes. Porque a santidade do Pai teria destruído a vida dele antes de chegar na cruz. Não me importa se você vai dizer assim, se você vai escrever para mim assim, apóstolo, onde é que está escrito isso na Bíblia? Não está escrito não, mano. Está escrito não. Isso aqui é o entendimento da teologia hebraica quando interpreta que a santidade de Deus é uma coisa tão poderosa, mas tão poderosa, que nem o pecado sobre Jesus Cristo o Pai poderia suportar. É incrível isso. É incrível. Teve que deixar. Claro, quando ele morreu e ressuscitou, venceu. Quando ele venceu, reconectou-se. Aí, todo poder me foi dado no céu e na terra. Aí volta tudo, santidade, poder, volta tudo para ele. Ele subiu ao céu tranquilamente. Eu vou ter que parar por aqui, vou botar aqui, parei aqui, para que possa continuar na próxima, hoje é sexta-feira, na próxima segunda-feira, eu ainda tenho muito a falar, porque esse fundamento da santidade é uma coisa tremenda. São coisas poderosas que eu vou falar para você aqui, que você vai ficar impressionado. Por que a igreja não entende isso? Por que os cristãos estão brincando? Por que os cristãos não estão levando o nosso Deus a sério? A mínima coisa, por menor que seja, o pecado, por menor que seja, a desobediência, por menor que seja, ela sempre vai ferir a santidade do nosso Pai. Sempre. Vai ferir a santidade do nosso Pai. O Senhor chamou Moisés, disse: Moisés vai libertar meu povo. Moisés relutou. No fim se convenceu, foi convencido aí. Quando você vira a página da Bíblia, assim, no dia seguinte, ele estava com a esposa dele numa estalagem e o anjo apareceu para matar. Não era para matar Moisés, não, era para matar o filho dele, o filho mais velho. Porque o filho dele mais velho nasceu lá na casa do sogro, né, uma sogro midianita, Itro, ou Jetro, ou Reuel, como você queira. E esse garoto, primeiro que nasceu de Moisés, o primogênito, como ele estava na casa do sogro dele, o sogro era um sacerdote midianita, lá na religião dele, o filho primogênito tinha que ser oferecido à potestade dos midianitas. E Moisés, longe do Egito, longe do povo, permitiu que seu filho fosse oferecido. Então seu filho não foi circuncidado. Ou seja, o filho mais velho de Moisés não tinha aliança com Deus. O mais novo, o segundo, já tinha sido circuncidado. Quando Moisés vai libertar o povo do Egito, Moisés leva um filho que estava aliançado com uma potestade midianita. Então, se ele fosse fazer aquilo daquela forma, a glória não seria do Eterno, não seria de Deus, não seria Hashem. A glória seria dividida com a potestade midianita. Aí o anjo disse assim: vai lá matar ele que aí resolve o problema.
Mas aí Zípora, a esposa de Moisés, sabendo disso, pegou uma pedra, levantou a roupa do homem, já era filho do homem, e circuncidou o prepúcio dele, né? Do órgão genital dele. E ele jogou em cima de Moisés, expôs sanguinário, salvou a vida do filho e reatou, a Zípora reatou a aliança do filho mais velho de Moisés com Achem. Aí ficou tudo certo. Mas olha, um pecado pequenininho, uma desobediência pequenininha, ia botar tudo a estragar e ia perder o filho. Porque a santidade do Senhor não pode ser agredida, vilipendiada, desonrada, atingida, prejudicada de forma nenhuma. Ainda tem muita coisa para ter. Eu tenho mais 11 lives para falar da santidade. E você vai nos ouvir aqui, prestigiar, vai lá, se inscreve no meu canal. Tem mais de 160 vídeos lá de estudo para você ver. Se inscreve lá, você vai ver muita coisa boa. Esse também daqui a pouco vai para lá, quando o Cláudio baixar ele, vai para lá também. E olha, você vai ter aqui um seminário sobre santidade, como teve dos outros fundamentos também, né? Mas assista, venha, entra lá, se inscreve, dá o seu like, toca no sininho lá, para receber e ser abençoado em nome de Jesus. Eu me alegro muito que eu apresento todos vocês aí. Emília Fazão está aí, estou vendo a retratinha aqui de todo mundo aqui. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, vamos orar. E segunda-feira estou aqui novamente para trazer essa palavra para vocês. E com certeza o Senhor vai nos abençoar em nome de Jesus. E vamos pensar na santidade. Não brinca, igreja. Não brinca com fogo. Igreja, não brinca com fogo. Fogo queima. Busca a santidade, busca se apresentar ao Senhor. Segura a tua onda, santifica a tua vida, porque é isso que o Senhor está te dizendo. Santidade é o Senhor. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, te agradeço de coração nesta tarde pelas pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir aqui, e te agradeço por aqueles irmãos que com todo o coração vão compartilhar essa live com todo mundo que puder compartilhar, porque tem muita gente da igreja que precisa ouvir isso. Eles até não gostariam de ouvir, mas tem que ouvir. Por isso eu te peço, abençoa aqueles que vão compartilhar e os que receberem o compartilhamento, que sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus e sejam abençoados, ó Pai amado, para que o teu nome seja exaltado, glorificado acima de todo e qualquer nome. Senhor, eu te dou toda a honra e toda a glória desta live. Te peço perdão se eu errei, se falei coisa que não devia. Me ajuda, porque eu não quero jamais me chocar, não quero jamais ferir a tua santidade, meu Pai. Te agradeço por tudo isso e te louvo pela vida daqueles que ouviram e abençoa a vida deles agora e que o Espírito Santo faça essa grande obra na vida deles, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, um bom fim de semana para vocês, glorifiquem ao Senhor esse fim de semana na igreja e tenham um bom fim de semana e adorem ao Senhor, santifiquem-se ao Senhor, porque na segunda-feira estaremos de volta aqui em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Rei e Senhor. Amém. Deus te abençoe. Um grande beijo no coração para todo mundo, em nome de Jesus.